dia a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube, do Instagram, do Telegram, do Telegram, do Zap, do Messenger. Mais uma vez aqui estamos para conversar com vocês e fazer o estudo, continuando, do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. E agora a gente vai começar o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Os tópicos são conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. Pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? O espírito responde: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. A explicação do espírito é óbvia, porque enquanto estivermos na Terra e atualmente no planeta de regeneração, estaremos sempre propícios a conhecer cada vez mais. E como precisamos conhecer cada vez mais inúmeros assuntos, a gente não conhece a nós mesmos. E como não conhecemos a nós mesmos, precisamos sempre aprender um pouco mais. Então, não é possível que tudo seja revelado a gente neste planeta, porque ainda continuamos aprendendo diariamente. Pergunta 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. É um complemento da pergunta anterior, do mesmo espírito da resposta, ou seja, à medida que ele vai descobrindo e se autodescobrindo, o véu se levanta. Ou seja, é como na questão, é como os tapumes de Sócrates, no livro O Mito das Cavernas. À medida que vai retirando as frechas da caverna, ele vai verificando que os raios do sol iluminam mais ele, e a natureza é abrangida por ele, no sentido de enxergá-la com mais nitidez, com mais expansão da própria natureza e dele mesmo. Assim é o véu que se levanta, ou seja, o conhecimento passa a ser mais abrangente. Pergunta 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Ou seja, não é a ciência que vai conseguir fazer com que o homem, o ser humano, consiga penetrar todos os assuntos aos quais se encontra no universo, gerenciados por Deus, pelos espíritos superiores e pelo universo em si. Mas à medida que a gente vai conhecendo os assuntos em si, a própria ordem natural das coisas, a gente vai se depurando. E aqui tem uma nota de rodapé do próprio Allan Kardec. Quanto mais é dado ao homem penetrar antes nesses mistérios, mais sua admiração deve ser grande pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz com frequência joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Ou seja, a partir do momento que ele se conhece, e a partir do momento que ele seja um cientista social, ou seja um cientista das ciências de observação em si, seja medicina, psiquiatria,
física quântica e outras, e as sociais também, ele verifica que através dos erros, ou melhor, através das experiências vivenciadas, ele vai se decepcionando. Substituamos aqui o decepcionando, a palavra decepcionando, por novas versões do que ele possa conhecer. E que ele não seja joguete dos próprios erros, ou seja, que o orgulho não faça ele desvirtuar a si mesmo. Pergunta 20. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim, se Deus o julgar útil, pode lhe revelar o que a ciência não consegue apreender. Com certeza, somente Deus tem a palavra final. Somente Deus, o universo e a espiritualidade superior poderão fazer com que o homem tenha uma maior compreensão acerca do que ele possa aprender. Claro que o homem se esforçando, homem ou mulher, ele poderá aprender cada vez mais. Mas determinados assuntos, somente se ele tiver uma consciência crística, ou seja, somente se ele tiver realmente se readaptando internamente como ser humano. E aqui tem uma nota de rodapé do próprio Allan Kardec. É por essas comunicações que o homem adquire, em certos limites, o conhecimento do seu passado e da destinação futura. Pergunta 21. O assunto agora é espírito e matéria, do próprio capítulo 2. A matéria é de toda a eternidade como Deus, ou bem foi criada por ele em um tempo qualquer? Resposta: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? Ou seja, muitas pessoas pensam, porque Deus é o supremo criador de tudo, ele fica inerte. Não, o trabalho é inerente a todos. Estejamos encarnados, desencarnados, ou o próprio Deus, que é o criador de tudo que é o nosso Pai soberano, ele também está trabalhando a todo instante. Claro que não é o trabalho como nós conhecemos, mas é o trabalho de pureza espiritual, é o trabalho de nos redirecionar através de outros espíritos, ou melhor, através dos espíritos, em escalas hierarquizadas. Podemos conceber o trabalho de Deus através de um órgão público, ou através dos órgãos públicos, ou através do próprio poder estatal, onde existe o chefe geral, e através do chefe geral, seja ele presidente, governador, prefeito, ou secretário, seja lá o que for o cargo, e com isso vai fazendo com que outras pessoas de cargos menores que eu falo cargos que estejam um pouco menor na sua questão de função, tem outras atribuições essas que vão passando para outras pessoas, e assim sucessivamente. Assim é Deus que faz o seu trabalho. Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria. O que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Resposta: do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais senão segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil, que não faça nenhuma impressão sobre vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja.
É interessante que o Espírito aqui, sem querer, ele deu um spoiler. Hoje em dia se fala muito em universo paralelo, ou universos paralelos. O que seriam os universos paralelos? Seriam outros tipos de planos de existências aos quais nós, agora que estamos vivenciando, teríamos outra existência ou a mesma existência em outros patamares de consciência e de sistema social, com o mesmo eu, entretanto com novas vivências? Bem, existem matérias que a gente nem imagina que existem e que existem. E o Espírito responde, ele sem querer deu um spoiler, ou querendo. 22a. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que retém o Espírito. É o instrumento que o serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua função. Realmente, sem a matéria, sem o nosso organismo somático, sem o nosso perispírito, nós não teríamos, nós não teríamos como ter existência aqui na Terra. As experiências que temos a cada momento. E tem a nota de rodapé do próprio Kardec. Sob esse ponto de vista, podeis dizer que a matéria é o agente, o meio com auxílio do qual e sobre o qual age o Espírito. Acabamos de explicar. Pergunta 23. Que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Autoexplicativo. 23a. Qual é a natureza íntima do Espírito? Resposta. O Espírito não é fácil de ser analisado em vossa linguagem, porque o Espírito não é uma coisa palpável. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Realmente, o nada não existe, e o Espírito ele tem propriedades às quais não as conhecemos. O Espírito, ele é inteligente. Nós existimos porque estamos com o princípio em nosso órgão somático, ou seja, estamos vivenciando a nossa atividade espiritual na existência, a cada momento. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, e outros se confundem no princípio comum, de sorte que para vós é uma mesma coisa. Autoexplicativo. 25. O espírito é independente da matéria ou não é senão uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som a propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Foi explicado agora por nós de que o que dá inteligência ao nosso órgão somático, aos nossos órgãos somáticos, é o espírito, ao qual estamos investidos diariamente. E eu paro por aqui, porque de vez em quando o meu celular para, pedindo atualização, e mais tarde iremos ler o 25.a do capítulo 2 e estudar. E eu agradeço a todos vocês, meus amigos e amigas do Facebook, público geral, YouTube, Instagram, Zap e Telegram. Que Deus nos abençoe, que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.